A Revolução dos Bichos. Uma história sobre poder, liberdade e a luta contra a opressão na Fazenda Solar. Uma noite especial. O sonho do velho major. Na Fazenda Solar, o Sr. Jones trancou os galinheiros embriagado, esquecendo as portinholas. Naquela noite, espalhou-se a notícia: o velho major, um porco respeitado de 12 anos, tivera um sonho estranho e desejava compartilhá-lo. Todos os animais se reuniram no grande celeiro: cachorras, porcos, galinhas, pombos, ovelhas, vacas, os cavalos Golias e Esperança, a cabra Muriel, o burro Benjamim, e até a vaidosa égua Molly. Cada um encontrou seu lugar, aguardando as palavras do sábio major. O velho major. Porco da raça Mida White, 12 anos, aparência majestosa e sábia. Respeitado por todos na fazenda. A verdade sobre nossa vida. Vidas miseráveis. Nascemos, recebemos apenas comida suficiente para respirar, trabalhamos até o último fio de força. Morte cruel. Quando nossa utilidade acaba, somos massacrados com crueldade hedionda. Sem liberdade. Nenhum animal na Inglaterra conhece felicidade ou lazer após o primeiro ano de vida. A vida de um animal é só miséria e escravidão, essa é a simples verdade. Major revelou a dura realidade: o solo da Inglaterra é fértil, o clima é bom, mas os animais vivem em condições miseráveis. Por quê? Porque quase todo o produto do trabalho é roubado pelos seres humanos. O homem é o inimigo. Major proclamou a verdade fundamental: o homem é a única criatura que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar o arado, mas é senhor de todos os animais. Ele questionou as vacas sobre os milhares de galões de leite que deram, as galinhas sobre os ovos que puseram, Esperança sobre seus 4 potros vendidos. Tudo foi para Jones e seus homens. 4 potros perdidos. Esperança teve 4 filhos, todos vendidos com 1 ano. 12 anos de vida. A idade de Major, um dos sortudos. 400 descendentes. Filhos que Major teve durante sua vida. Livrem-se apenas do homem, e os produtos de nosso trabalho seriam nossos. Quase da noite para o dia poderíamos ficar ricos e livres. Animais da Inglaterra. Major compartilhou seu sonho através de uma antiga canção que sua mãe cantava. A melodia agitada, entre Clementine e La Cucaracha, falava de um futuro glorioso sem a tirania humana. A canção descrevia campos férteis onde apenas animais passeariam, sem argolas, pesos, freios ou chicotes. Um tempo de fartura com trigo, cevada, feno, aveia, feijão e beterraba. Cedo ou tarde o dia está chegando, em que o tirano cairá ao chão. Brilharão os campos da Inglaterra, com águas das mais puras matizes. Os animais ficaram selvagemente excitados. Cantaram animais da Inglaterra 5 vezes seguidas em uníssono, vacas mugindo, cães uivando, ovelhas balindo, cavalos relinchando. O alvoroço despertou o Sr. Jones, que atirou para a escuridão, dispersando a reunião. Preparando a revolução. 3 noites depois, o velho major morreu tranquilamente. Seu corpo foi enterrado no pomar, mas suas palavras permaneceram vivas. Bola de neve. Porco vivaz, rápido na fala e inventivo. Excelente orador e organizador. Napoleão. Javali Berkshire grande e feroz. Pouco falador, mas com reputação de conseguir tudo do seu jeito. Berro. Porco pequeno e gordo, falador brilhante. Conseguia transformar preto em branco com sua persuasão. Os 3 porcos elaboraram os ensinamentos de Major em um sistema completo de pensamento chamado animalismo. Realizavam reuniões secretas no celeiro, enfrentando estupidez, apatia e perguntas como por que deveríamos nos importar com o que acontece depois de estarmos mortos. O dia da Revolução. Junho chegou. O Sr. Jones, desanimado após perder dinheiro em uma ação judicial, bebia cada vez mais. Seus homens eram ociosos, os campos cheios de ervas daninhas, os animais mal alimentados.
Um sábado, véspera do verão. Tunis foi para Willingdon e ficou tão bêbado no Leão Vermelho que só voltou ao meio-dia do domingo. 2 Domingo de manhã. Os homens ordenharam as vacas e saíram para caçar lebres, sem alimentar os animais. 3 Domingo à noite. Uma vaca quebrou a porta do celeiro. Tunis e seus homens chegaram com chicotes. 4 A revolta. Os animais se atiraram sobre seus algozes. Tunis e seus homens fugiram pela estrada principal. Antes de se darem conta do que estava acontecendo, a revolução havia sido levada adiante com sucesso, Tunis foi expulso, e a fazenda solar era deles. A nova fazenda dos animais. Os animais destruíram todos os símbolos de opressão, freios, argolas de nariz, correntes, facas de castração, rédeas, cabrestos, antolhos e chicotes foram jogados no fogo. As fitas de mole também. Bola de Neve pintou o novo nome no portão, Fazenda dos Animais. Na parede do celeiro, inscreveu os 7 mandamentos em grandes letras brancas visíveis a 30 metros de distância. Mandamento 1. O que anda em 2 pernas é inimigo. Mandamento 2. O que anda sobre 4 pernas ou tem asas é amigo. Mandamento 3. Nenhum animal deve usar roupas. Mandamento 4. Nenhum animal deve dormir em uma cama. Mandamento 5. Nenhum animal deve beber álcool. Mandamento 6. Nenhum animal matará outro animal. Mandamento 7. Os animais são iguais. O mistério do leite. Na manhã seguinte, os animais acordaram lembrando-se do glorioso acontecimento. Correram para o monte e olharam sua fazenda com a luz clara da manhã. Era deles, tudo o que podiam ver era deles. Exploraram cada canto, a lavoura, o campo de feno, o pomar, o lago, o bosque. Até entraram na casa com cuidado, maravilhados com o luxo, camas com colchões de pena, espelhos, sofá de crina de cavalo. Quando as vacas foram ordenhadas, havia 5 baldes de leite cremoso. Napoleão disse que resolveria a questão e mandou todos para a colheita do feno. Um presságio. Quando os animais voltaram à noite, notaram que o leite havia desaparecido. Assim começou a era da fazenda dos animais, onde todos eram iguais e livres. Ou pelo menos era o que acreditavam. A colheita triunfante. Como eles trabalharam e suaram para colher o feno. Mas seus esforços foram recompensados, pois a colheita foi um sucesso ainda maior do que esperavam. Às vezes o trabalho era árduo. Os instrumentos tinham sido projetados para seres humanos, não para animais. Mas os porcos eram tão espertos que podiam pensar em uma maneira de contornar cada dificuldade. No final, eles terminaram a colheita 2 dias antes do que Tunis e seus homens normalmente fariam. Além disso, foi a maior colheita que a fazenda já havia visto. Não houve nenhum desperdício. 2 dias mais rápido. Terminaram antes de Tunis. 0 desperdício. Nenhum alimento perdido. A organização do trabalho. Os porcos gerenciavam e supervisionavam. Com sua sabedoria superior, era natural que assumissem a liderança. Os cavalos. Golias e Esperança se arreavam sozinhos no cortador ou no arado, dando a volta completa ao redor do campo. Todos os outros. Até os patos e galinhas trabalhavam o dia todo debaixo do sol, carregando pequenos pedaços de feno em seus bicos. Uma nova vida de felicidade. Durante todo aquele verão, o trabalho da fazenda funcionou como a engrenagem de um relógio. Os animais nunca imaginaram que seriam tão felizes. Cada bocada de comida era um enorme prazer, agora que o alimento era deles de verdade, produzido por eles para eles mesmos, e não para um mestre rancoroso. Com o desaparecimento dos seres humanos parasitas e inúteis, havia mais para comer. Eles também descansavam mais, apesar da inexperiência. Golias, o herói incansável. Todos admiravam Golias. Ele já trabalhava duro na época de Tunis, mas agora parecia ter se desdobrado em 3. Havia dias em que todo o trabalho da fazenda parecia ser feito por ele. Seu lema pessoal: vou trabalhar mais.
Tinha até feito um acordo com um dos galos para acordá-lo meia hora antes dos outros de manhã, para trabalhar voluntariamente. Trabalho segundo a capacidade. Mas todos trabalhavam de acordo com sua capacidade. As galinhas e os patos economizaram 5 alqueires de milho na colheita. Ninguém roubou, ninguém resmungou por causa da quantidade de ração. Molly não gostava de acordar muito cedo e dava um jeito de escapar do trabalho tão logo uma pedra ficasse presa em seu casco. A gata, quando havia trabalho a ser feito, ninguém conseguia encontrá-la. Desaparecia por horas e reaparecia na hora das refeições. Benjamin parecia bastante inalterado desde a Revolução. Fazia seu trabalho da mesma forma lenta e obstinada como sempre. Os domingos na fazenda. Aos domingos, não havia trabalho. O café da manhã era 1 hora mais tarde que o habitual, e depois da refeição havia uma cerimônia que era respeitada todas as semanas sem falta. Hasteamento da bandeira. Bola de Neve tinha pintado um casco e um chifre brancos em uma toalha verde. A bandeira representava os campos verdes da Inglaterra e a futura República dos Animais. 2. A reunião. Todos os animais entravam no grande celeiro para uma Assembleia Geral. O trabalho da semana seguinte era planejado e as resoluções eram apresentadas e debatidas. 3. Canto e lazer. A reunião sempre terminava com o canto de animais da Inglaterra, e a tarde era dedicada ao lazer. Bola de Neve versus Napoleão. Bola de Neve organizava comitês e aulas de leitura e escrita. Formou o Comitê de Produção de Ovos, a Liga dos Rabos Limpos, o Comitê de Reintegração dos Camaradas Selvagens e vários outros. Frequentemente conquistava a maioria com seus discursos brilhantes. Napoleão não se interessou pelos comitês. Disse que a educação dos jovens era mais importante do que qualquer coisa que pudesse ser feita por aqueles que já eram adultos. Era melhor em buscar apoio para si mesmo entre as falas. Notava-se que os dois nunca estavam de acordo, qualquer que fosse a sugestão de um deles, o outro com certeza se oporia a ela. A educação dos animais. As aulas de leitura e escrita foram um grande sucesso. No outono, quase todos os animais da fazenda já estavam alfabetizados em algum nível. Os porcos já sabiam ler e escrever perfeitamente. Os cães aprenderam a ler bastante bem, mas não estavam interessados em ler nada além dos 7 mandamentos. Golias não podia ir além da letra D. Finalmente decidiu ficar satisfeito com as primeiras 4 letras. As ovelhas eram incapazes de decorar os 7 mandamentos. Aprenderam a máxima: 4 patas bom, 2 patas ruim. 4 patas bom, 2 patas ruim. Bola de Neve declarou que os 7 mandamentos poderiam ser reduzidos a uma máxima única. Essa frase continha o princípio essencial do animalismo. A asa de uma ave, camaradas, é um órgão de propulsão, não de manipulação. Portanto, deve ser considerada como uma perna. A marca distintiva do homem é a mão, o instrumento com o qual ele perpetua toda a sua maldade. As ovelhas desenvolveram uma grande simpatia por esta máxima e muitas vezes, quando estavam no campo, todas começavam a balir por horas a fio, sem nunca se cansar dela. Os privilégios dos porcos. O mistério de para onde ia o leite foi logo esclarecido. Ele era misturado todos os dias no purê dos porcos. As primeiras maçãs foram ordenadas que fossem coletadas e levadas para a sala de arreios para consumo dos porcos. Berro explica: nós, porcos, somos trabalhadores do cérebro. Toda a administração e organização da fazenda depende de nós. É por sua causa que nós bebemos esse leite e comemos essas maçãs. Você sabe o que aconteceria se nós, porcos, falhássemos em nosso dever? Tunis voltaria. Quando a situação foi apresentada sob esta luz, os animais não tinham mais nada a dizer. A importância de manter os porcos em boa saúde era muito óbvia. A notícia se espalha. Até o fim do verão, a notícia do que havia acontecido na fazenda dos animais havia se espalhado pela metade do condado.
Todos os dias Bola de Neve e Napoleão mandavam pombos voarem com a instrução de se misturar com os animais das fazendas vizinhas, contar-lhes a história da Revolução e ensinar-lhes animais da Inglaterra. Uma onda de rebeldia correu pelo campo. Touros que sempre tinham sido fáceis subitamente se tornaram selvagens, ovelhas quebraram cercas, vacas chutaram o balde. A Batalha do Estábulo. No começo de outubro, Tunis e todos os seus homens, além de alguns trabalhadores de Foxwood e Pinchfield, tinham entrado pelo portão. Obviamente, eles iam tentar recapturar a fazenda. Primeiro ataque. Os pombos voaram sobre as cabeças dos homens, defecando neles. Os gansos bicaram suas panturrilhas. Segunda linha. Muriel, Benjamin e todas as ovelhas, com Bola de Neve à frente, correram em direção aos homens, os espetando e dando chifradas. Emboscada final. Os 3 cavalos, 3 vacas e os porcos emergiram em sua retaguarda, fechando-lhes o caminho. Golias golpeava com seus cascos de ferro. Vitória e honras. Depois de 5 minutos de invasão, os homens vergonhosamente se retiraram com um bando de gansos assobiando atrás deles e bicando suas pernas durante todo o caminho. Herói animal, primeira classe. Conferida a Bola de Neve e Golias por sua bravura na batalha. Herói animal, segunda classe. Conferida postumamente à ovelha morta que caiu durante o combate. Foi decidido posicionar a arma do Sr. Tunis aos pés do mastro e dispará-la 2 vezes ao ano no aniversário da Batalha do Estábulo e no solstício de verão. O desaparecimento de Molly. À medida que o inverno avançava, Molly se tornava cada vez mais problemática. Chegava atrasada ao trabalho todo dia e se queixava de dores misteriosas. Um dia, Esperança a viu olhando por cima da cerca. Um dos homens do Sr. Pilkington estava acariciando seu nariz. Esperança encontrou em sua baia uma pequena pilha de torrões de açúcar e várias fitas coloridas escondidas na palha. 3 dias depois, Molly desapareceu. Os pombos relataram que a haviam visto entre os eixos de uma charrete elegante. Um homem gordo estava acariciando seu nariz e alimentando-a com açúcar. Sua crina estava recém-cortada e ela usava uma fita escarlate. O conflito pelo moinho de vento. De todas as controvérsias, nenhuma foi tão intensa como a que ocorreu sobre o moinho de vento. Bola de Neve declarou que era o lugar perfeito para um moinho que podia abastecer a fazenda com energia elétrica. Visão de Bola de Neve. O moinho permitiria que as baias tivessem luz e fossem aquecidas no inverno. A eletricidade podia operar máquinas debulhadoras, arados, colheitadeiras. Os animais trabalhariam apenas 3 dias por semana. Oposição de Napoleão. Argumentou que a grande necessidade do momento era aumentar a produção de alimentos. Se perdessem tempo no moinho, todos morreriam de fome. A expulsão de Bola de Neve. No domingo da votação final, quando Bola de Neve terminou seu apelo apaixonado, Napoleão se levantou e proferiu um guincho agudo. 9 cachorros enormes usando coleiras de latão chegaram no celeiro e correram direto para Bola de Neve. Surpresos e assustados demais para falar, todos os animais se amontoaram na porta para assistir à perseguida. Bola de Neve estava correndo pelo longo pasto. Um dos cães quase mordeu seu rabo, mas ele escapou por um buraco na cerca, não sendo mais visto. Napoleão anunciou que a partir de agora as reuniões de domingo não seriam mais realizadas. Todas as questões seriam resolvidas por um comitê especial de porcos, presidido por ele mesmo. A construção do moinho. Durante todo o ano, os animais trabalharam como escravos. Mas eles eram felizes trabalhando, conscientes de que tudo o que faziam era em benefício próprio. Quebrar as pedras. Amarravam cordas ao redor de grandes rochas e as arrastavam até o topo da pedreira, de onde eram derrubadas para se despedaçarem. Transportar os blocos. Os cavalos as carregavam em carroças, as ovelhas arrastavam uma por uma. Era um processo lento e laborioso. Construir as paredes. Até o final do verão acumularam um estoque suficiente de pedras e a construção começou, sob a supervisão dos porcos. Comércio com os humanos. Napoleão anunciou uma nova política.
A fazenda dos animais se dedicaria ao comércio com as fazendas vizinhas para obter materiais urgentemente necessários. Um tal de Sr. Viper, um advogado, tinha concordado em agir como intermediário entre a fazenda dos animais e o mundo exterior, e visitaria a fazenda toda segunda-feira. Berro assegurou que a resolução contra o comércio nunca havia sido aprovada. Era pura imaginação, provavelmente originada nas mentiras circuladas por Bola de Neve. Os porcos se mudaram para a casa da fazenda e passaram a morar lá. Também começaram a dormir nas camas, mas sem lençóis, como especificava o quarto mandamento. A destruição do moinho. Chegou o mês de novembro, com ventos raivosos. Uma noite o vendaval foi tão violento que as instalações da fazenda balançaram. Pela manhã, os animais descobriram algo terrível: o moinho de vento estava em ruínas. Napoleão proclama: "Vocês sabem quem é o responsável por isto? Bola de Neve. Este traidor rastejou até aqui sob a cobertura da noite e destruiu nosso trabalho de quase um ano." Napoleão pronunciou a sentença de morte de Bola de Neve e ofereceu recompensas. Mas não houve atrasos. "Vamos começar a reconstruir o moinho de vento nesta manhã mesmo e vamos construir durante todo o inverno, chuva ou sol." Um inverno implacável. Condições extremas. Foi um inverno amargo. Tempestades seguidas por chuva e neve, com geada persistente até meados de fevereiro. Os animais continuaram reconstruindo o moinho, conscientes de que o mundo exterior os observava com inveja. Sabotagem humana. Por maldade, os humanos fingiram não acreditar que Bola de Neve destruiu o moinho, alegando que as paredes eram finas demais. Os animais decidiram construir paredes 3 vezes mais grossas. Trabalho e esperança. Golias e esperança. Apenas eles mantinham o ânimo alto, inspirando os outros com força e determinação. Berro fazia discursos eloquentes sobre a alegria do serviço e a dignidade do trabalho. Golias. Seu grito infindável ecoava: "Vou trabalhar mais." O clima seco e gelado permitiu algum progresso, mas foi um trabalho cruel. Os animais estavam sempre com frio e geralmente com fome. A crise alimentar. 1. Janeiro. A comida ficou aquém das expectativas. Ração de milho drasticamente reduzida. 2. Descoberta. A maior parte da colheita de batata congelou nos sacos mal cobertos. Apenas algumas eram comestíveis. 3. Inanição. Os animais tinham cada vez menos para comer. A inanição estava à espreita. Propaganda e engano. Era vital esconder a verdade do mundo exterior. Os humanos inventavam mentiras sobre a fazenda dos animais, dizendo que todos estavam morrendo de fome e doenças. Estratégia de Napoleão. Usar o Sr. Viper para espalhar uma impressão contrária da realidade. Animais selecionados. Ovelhas instruídas a comentar casualmente que as rações tinham aumentado. Silos falsos. Enchidos com areia coberta por grãos para enganar Viper. A rebelião das galinhas. Napoleão aceitou um contrato de 400 ovos por semana através de Viper. O preço pagaria por grãos suficientes até o verão. Quando as galinhas ouviram, levantaram um clamor terrível. Protestaram que tirar os ovos era assassinato. Lideradas por 3 jovens minorcas, voaram até o caibro para depositar ovos que se desfaziam ao cair. Napoleão agiu rápido e sem piedade, suspendeu a ração das galinhas e decretou pena de morte para quem as alimentasse. Após 5 dias, elas capitularam. 9 galinhas morreram. Bola de Neve, o inimigo invisível. Durante todo esse tempo, Bola de Neve não foi mais visto. Corriam rumores de que estaria escondido em Foxwood ou Pinchfield. Visitas noturnas. Frequentava a fazenda secretamente à noite, fazendo travessuras. Sabotagem. Roubava milho, derrubava baldes de leite, quebrava ovos. Destruição. Pisoteava canteiros, roía casca de árvores frutíferas. Sempre que algo ruim acontecia, era atribuído à Bola de Neve.
Os animais acreditavam mesmo quando a chave perdida foi encontrada sob um saco de ração. A investigação de Napoleão. Napoleão decretou uma investigação completa. Com seus cães, fez uma inspeção cuidadosa da fazenda. Parava e raspava o chão em busca de vestígios das pegadas de Bola de Neve. Bola de Neve já esteve aqui. Eu posso cheirá-lo. Quando dizia isso, todos os cães soltavam rosnados assustadores e mostravam seus caninos. Os animais estavam completamente amedrontados. A revelação chocante. Traição revelada. Berro anunciou que Bola de Neve se vendeu a Frederic de Pinchfield. Conspiração. Estava conspirando para atacar e tirar a fazenda dos animais. Agente secreto? Era agente de Jones desde o início, provado por documentos. Os animais ficaram estupefatos. Esta maldade ultrapassava a destruição do moinho. Reescrevendo a história. A dúvida de Golias. Eu não acredito nisso. Bola de Neve lutou bravamente na batalha do estábulo. Eu mesmo vi. Não lhe demos herói animal, primeira classe. A resposta de Berro. Esse foi o nosso erro, camarada. Sabemos agora que ele estava tentando nos atrair para a derrota. O tiro de Jones só o acertou de raspão. Berro descreveu como Napoleão havia salvado o dia, mordendo a perna de Jones. Os animais começaram a lembrar dessa versão dos eventos. A palavra final. Se o camarada Napoleão diz, deve estar certo. Golias. Berro advertiu que agentes secretos de Bola de Neve estavam entre eles naquele momento. O medo se instalou na fazenda. O tribunal de Napoleão. 4 dias depois, Napoleão ordenou que todos se reunissem no pátio. Emergiu da fazenda vestindo todas as suas medalhas, protegido por 9 cães enormes. 1. Os cães agarraram 4 porcos pela orelha, levando-os aos pés de Napoleão. 2. 3 cães atacaram Golias, que os repeliu com seu casco poderoso. 3. Os 4 porcos confessaram estar em contato com Bola de Neve desde sua expulsão. 4. Os cães arrancaram suas gargantas imediatamente. O massacre. Napoleão perguntou se algum outro animal tinha algo a confessar. Uma onda de confissões e execuções se seguiu. 3 galinhas confessaram que Bola de Neve apareceu em sonhos. Um ganso admitiu ter roubado 6 espigas de milho. Uma ovelha confessou ter urinado no bebedouro. 2 ovelhas confessaram ter assassinado um carneiro seguidor de Napoleão. Todos foram mortos no local. Uma pilha de cadáveres se formou diante dos pés de Napoleão. O ar ficou pesado com o cheiro de sangue. O lamento de esperança. Os animais restantes se retiraram para o morro onde estava o moinho. Estavam abalados e inconsoláveis. Desde que Jones deixou a fazenda, nenhum animal havia matado outro até hoje. Esperança olhou a fazenda do alto do morro. Seus olhos se encheram de lágrimas. Este não era o objetivo quando se propuseram a derrubar a raça humana. Não era para isso que construíram o moinho e enfrentaram as balas de Jones. Mas ela permaneceria fiel, trabalharia duro e aceitaria a liderança de Napoleão. O fim de uma canção. Os animais começaram a cantar Animais da Inglaterra 3 vezes, de forma lenta e em luto. Quando terminaram, Berro apareceu com uma notícia. Por um decreto especial do camarada Napoleão, Animais da Inglaterra foi abolida. A partir de agora, é proibido cantá-la. A revolução estava completa, explicou Berro. O inimigo havia sido derrotado. A canção não tinha mais propósito. Minimus compôs uma nova canção, mas de alguma forma nem as palavras nem a melodia chegavam aos pés de Animais da Inglaterra. Reescrevendo os mandamentos. Alguns animais se lembraram que o 6º mandamento decretava nenhum animal matar outro animal. Esperança pediu a Benjamin que lesse o mandamento. O que estava escrito? Nenhum animal matará outro animal sem causa. A justificativa. As 2 últimas palavras haviam escapado da memória dos animais. Claramente havia boa razão para matar os traidores. O culto à personalidade.
Napoleão raramente aparecia em público. Quando surgia, era de maneira cerimonial, com escolta de 6 cães e um galo preto que agia como trompetista. Títulos honoríficos: Pai de todos os animais, terror da humanidade, protetor do povo das ovelhas, amigo dos patinhos. Condecorações: Napoleão se premiou com Herói Animal, primeira classe e Herói Animal, segunda classe. Celebrações: a arma seria disparada todos os anos no aniversário de Napoleão. Poema a Napoleão. Amigo dos miseráveis. Fonte dos afáveis. Senhor da lavagem. Razão da canção. Do ardoroso rouxinol. Com teus olhos é farol. Como a luz no céu do sol. Camarada Napoleão. Napoleão aprovou este poema de Minimus e o fez inscrever na parede do celeiro, junto de um retrato seu em perfil executado por Berro em tinta branca. Negociações e traições. A pilha de madeira. Napoleão negociava com Frederick e Pilkington. Ambos queriam comprar a madeira empilhada há 10 anos. Bola de neve. Sempre que Napoleão se inclinava para Frederick, dizia-se que Bola de Neve estava em Foxwood. Quando favorecia Pilkington, Bola de Neve estava em Pinchfield. Ameaças. Rumores de ataque iminente de Frederick se tornavam mais fortes. Histórias terríveis sobre suas crueldades vazavam. A conclusão do moinho. No outono, por conta de um esforço tremendo e exaustivo, o moinho estava pronto. A maquinaria ainda precisava ser instalada, mas a estrutura foi concluída no prazo. Cansados mas orgulhosos, os animais davam voltas em torno de sua obra-prima. As paredes eram 2 vezes mais grossas. Só explosivos a derrubariam. Napoleão desceu para inspecionar o trabalho, parabenizou os animais e anunciou que o moinho seria chamado de Moinho Napoleão. A traição de Frederick. 1. O anúncio. Napoleão revelou que havia vendido a madeira a Frederick. Durante toda a aparente amizade com Pilkington, manteve acordo secreto. 2. A astúcia. Napoleão exigiu pagamento em notas de 5 libras antes da retirada da madeira. Frederick pagou. 3. A descoberta. 3 dias depois, Viper chegou pálido como um cadáver. As cédulas eram falsas. Frederick levou a madeira por nada. A Batalha do Moinho. Na manhã seguinte, Frederick e 15 homens com armas atacaram. Os animais não puderam enfrentar as balas e recuaram para as instalações. O ataque. Frederick e seus homens pararam sobre o moinho. Montaram pé de cabra e martelo. A explosão. Colocaram pólvora na base. Houve um rugido ensurdecedor. O moinho não estava mais lá. A vingança. Os animais atacaram com fúria. Foi uma batalha feroz. Finalmente, os homens fugiram. Vitória vazia. Os animais venceram, mas estavam cansados e sangrando. Uma vaca, 3 ovelhas e 2 gansos morreram. Quase todos ficaram feridos. Golias questionou: que vitória? Eles destruíram o moinho. Trabalhamos nele por 2 anos. Não expulsamos o inimigo de nosso solo. Graças à liderança do camarada Napoleão, ganhamos de volta cada centímetro. Berro. A arma disparou 7 vezes. Napoleão criou a Ordem da Bandeira Verde, conferindo-a a si mesmo. No regozijo geral, o caso das cédulas falsas foi esquecido. O incidente do uísque. Os porcos encontraram uma caixa de uísque nas adegas. Naquela noite, veio um som alto de cantoria. Napoleão foi visto usando um chapéu coco do Sr. Chonis. 1. Pela manhã, profundo silêncio. Berro anunciou que Napoleão estava morrendo. 2. Rumores de que Bola de Neve envenenou a comida. Decreto: consumo de álcool punido com morte. 3. À noite, Napoleão melhorou. Instruiu Viper a comprar livretos sobre fabricação de cerveja. 4. O pasto reservado para aposentados seria semeado com cevada. Mais um mandamento alterado. Uma madrugada, houve um estrondo no pátio.
Berro estava caído ao pé da parede onde estavam os 7 mandamentos, com uma escada partida, lanterna, pincel e tinta branca. O que pensavam? Nenhum animal deve beber álcool. O que estava escrito? Nenhum animal deve beber álcool em excesso. Muriel notou que havia 2 palavras esquecidas. Apenas o velho Benjamim parecia entender, mas não disse nada. A queda de Golias. O casco rachado de Golias levou tempo para curar. Ele se recusou a tirar folga. Seu aniversário de 12 anos se aproximava e ele tinha apenas uma ambição: ver o moinho bem avançado antes da aposentadoria. No final de uma noite de verão, um rumor correu pela fazenda: Golias havia caído. Estava deitado entre os eixos da carroça, incapaz de levantar a cabeça. Seus olhos estavam vidrados, seu corpo molhado de suor. Meu pulmão, disse em voz fraca. Mas isso não importa. Acho que você vai conseguir terminar o moinho sem mim. A última jornada. 2 dias depois, Golias permanecia em sua baia. Esperança administrava remédio rosa 2 vezes ao dia. À noite, deitava-se ao seu lado e conversava. Ao meio-dia, Benjamim veio galopando, zurrando, rápido. Estão levando o Golias embora. Tolos. Vocês não veem o que está escrito. Alfred Simons, abate de cavalos e caldeira de cola, Willingdon. Um grito de horror irrompeu. Esperança correu atrás da carroça: Golias. Saia. Eles estão te levando para a morte. Mas o veículo já estava ganhando velocidade. Golias nunca mais foi visto. A mentira final. 3 dias depois, Berro anunciou que Golias havia morrido no hospital, apesar de toda a atenção recebida. Foi a visão mais comovente que já vi. No final, ele sussurrou: Avante, camaradas! Viva a fazenda dos animais! Napoleão está sempre certo. Essas foram suas últimas palavras. Berro explicou que a carroça havia pertencido ao abatedouro e foi comprada pelo veterinário, que não apagou o nome antigo. Os animais ficaram aliviados. Napoleão ordenou uma coroa de flores para o túmulo. Os porcos realizariam um banquete memorial. Naquela noite, uma carruagem entregou uma grande caixa de madeira na casa. Houve canto tumultuoso, briga violenta e vidro quebrando. Os porcos conseguiram dinheiro para outra caixa de uísque. Anos depois. Os anos se passaram. As estações chegavam e partiam. Chegou o tempo em que ninguém se lembrava dos velhos tempos antes da Revolução, exceto Esperança, Benjamim, Moisés e alguns porcos. 150 quilogramas. Napoleão, agora um javali maduro e imenso. 3 novos cavalos. Além de Esperança, mas muito estúpidos. 2 campos comprados. A fazenda foi ampliada com terras de Pilkington. A fazenda era mais próspera, mas os animais não eram mais ricos. Havia muitos porcos e cães. Geralmente tinham fome, dormiam na palha, trabalhavam nos campos. No inverno, eram perturbados pelo frio, no verão, pelas moscas. Todos os animais são iguais. Uma tarde, Esperança viu algo que a fez relinchar aterrorizada. Era Berro andando sobre suas patas traseiras. Então, da porta da casa, saiu uma longa fila de porcos, todos andando sobre 2 patas. As ovelhas explodirão: 4 patas bom, 2 patas melhor. Benjamim levou Esperança até a parede dos mandamentos. Agora havia apenas um. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros. Os porcos usavam roupas de tionis, carregavam chicotes, bebiam com fazendeiros vizinhos. Napoleão apareceu com casaco preto e calças bufantes. À noite, os animais espreitaram pela janela da sala de jantar. Lá, porcos e humanos jogavam cartas e bebiam cerveja. Uma briga violenta começou quando Napoleão e Pilkington jogaram um as de espadas simultaneamente. As criaturas lá fora olhavam de porco para homem, e de homem para porco, e de porco para homem novamente, mas já era impossível dizer quem era quem.